Boa noite. Dando sequência ao nosso estudo sobre as liberdades dentro do direito, agora nós iremos passar para uma fase bastante importante, que é o estudo dessas liberdades no direito positivo. E o que vem a ser o direito positivo? O direito positivo é o direito posto, é aquilo que vige dentro de um determinado Estado. São as regras que um Estado organizou para que todo mundo siga essas regras, para que a gente viva em sociedade com um grau alto de harmonia, né? Então, a gente sabe que quando essas regras são quebradas, existe alguma punição. Esse poder de punição é um poder do Estado, né? Então, essas liberdades do direito positivo, né, gente? É isso que importa. O que importa para o direito positivo em relação a essas liberdades? O que importa é que essa liberdade é uma liberdade objetiva, ou seja, nós estamos falando do direito de agir, né? Nós estamos falando do direito de cada cidadão atuar. Então, dentro desse direito positivo, as pessoas podem atuar, as pessoas podem agir. De que forma, né? E quais são essas formas de liberdade que trata o direito, esse direito positivado na nossa Constituição e nas nossas leis, no nosso ordenamento jurídico, nos nossos princípios. Como que o direito brasileiro regra, como é esse regramento das nossas liberdades, né? Então vamos lá, nós vamos começar a estudar as formas de liberdade. Então, nós temos as liberdades da pessoa física, aí nós estamos falando da liberdade de locomoção, da liberdade de circulação dessas pessoas dentro do Estado brasileiro. Nós vamos falar sobre a liberdade de pensamento, né? Essa liberdade de pensamento, ela abrange várias vertentes, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a liberdade de conhecimento, a liberdade de escolha daquilo que a pessoa quer, por exemplo, da forma como ela quer se comunicar, a liberdade artística, né? Então, essa liberdade, por exemplo, quando a gente fala de liberdade artística, nós estamos falando das manifestações culturais dentro daquilo que a Constituição brasileira diz. A arte, ela pode se manifestar nas suas mais variadas formas, livremente. E o que limita essas liberdades, a gente vai ver no decorrer do nosso estudo. Também, gente, nós vamos estudar a liberdade de expressão coletiva, né? O que vem a ser isso? É a liberdade que as pessoas têm de se reunir, de aglomerar. E aí nós vamos estudar um pouquinho disso hoje, tá? Por exemplo, é livre que você junte os profissionais de uma determinada área e se associe. É livre no Brasil que as pessoas façam reunião sem previamente comunicar, a não ser que tenha outra reunião previamente marcada para o mesmo lugar, né? E também, gente, o Estado brasileiro, ele prevê a liberdade econômica, ou seja, a livre iniciativa, né? Então, qualquer pessoa pode abrir o seu próprio negócio, você não precisa de uma autorização estatal para abrir, mas você precisa respeitar determinadas regras, claro, né? Então, essa liberdade econômica, ela também é um fundamento da Constituição brasileira, tá? Essa liberdade de cada um poder atuar no ramo que quiser. Então, a gente fala, inclusive, a liberdade de escolha do seu trabalho, né? Então, nós vamos começar a estudar, por exemplo, o que seria essa liberdade de ação? Essa liberdade de ação, gente, ela tá lá no artigo 5º. Voltando. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de direitos humanos no âmbito internacional. Quando a gente fala de direitos fundamentais, a gente fala desses direitos humanos que aquele Estado trouxe
para o seu ordenamento. Então, quando a gente fala de artigo 5º, por exemplo, nós estamos falando desses direitos humanos que foram transformados em direitos fundamentais. Ou seja, o Estado brasileiro trouxe esses direitos para o seu ordenamento. E a maioria deles a gente encontra no artigo 5º da Constituição. Entenderam? Então, assim, nós estamos falando de direitos humanos e nós estamos estudando especificamente os direitos de liberdade e as liberdades que a Constituição Federal traz no bojo das suas garantias fundamentais, tá? Então, o artigo 5º, né, inciso 2º, ele fala aqui sobre a liberdade de ação, ou seja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O que ele está dizendo ali? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que isso previamente seja combinado, a não ser em virtude de lei. Então, deve haver uma lei que previamente disse que aquilo o cidadão não poderia fazer, né? Então, isso são as nossas liberdades de ação, que estão lá no artigo 5º, inciso 2º, certo? Então, a regra geral é a liberdade. As exceções são as limitações que são impostas, né, para que se organize essa sociedade, claro, porque se todo mundo puder fazer tudo, aí vira uma balbúrdia Brasilis, né? Então, para que não seja uma balbúrdia Brasilis, o Estado vem e limita essas liberdades. Então, nós vamos começar dessas liberdades que nós falamos. Nós vamos começar com a liberdade, com as liberdades da pessoa física, né? Então, o que uma pessoa física ela pode fazer? Ela pode se locomover, ou seja, é o direito dela de ir e vir, é o direito dela de circular também pelo Estado brasileiro, sem que para isso ela precise de uma autorização, né? Então, essas liberdades de pessoa física, nós estamos falando de direitos individuais. Quando a gente fala assim, liberdades individuais, né? Uma delas é a liberdade da pessoa física que garante esse direito de ir e vir, tá? Então, quando a gente fala que desse tipo de liberdade de locomoção, dessa liberdade de circulação, a gente vê uma oposição, é o oposto de escravidão. É o oposto. E a escravidão existe no Brasil hoje? Sim. Nós temos hoje o que eles chamam de escravidão moderna, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa escravidão hoje. Ela também será tema de um trabalho, tá? Valendo nota também para compor a nota do segundo bimestre, né? Então, essa liberdade de locomoção, ela diz respeito ao direito de ir e vir, de ficar e permanecer. Ou seja, o artigo 5º, inciso 15, lá da Constituição Federal, ele prevê que é livre a locomoção no território nacional, aí ele diz, em tempos de paz. Ou seja, se por acaso o Brasil não estiver num tempo de paz, num tempo de guerra, essa liberdade ela pode ser mitigada. Então, ele diz também, o artigo 5º, inciso 15, que podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, onde? No território nacional, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, gente, a gente enxergou aí restrições a essa liberdade. Quais são essas restrições? Por exemplo, a prisão em flagrante,
né? É aquela prisão determinada por ordem judicial. Então, se o indivíduo é pego no ato de um crime, ele pode ser preso em flagrante delito, né? E também, se contra ele há uma denúncia e precisa de uma prisão preventiva, se contra esse indivíduo tem uma sentença transitada em julgado, também por determinada ordem judicial, ele também pode ter essa liberdade mitigada. Então, nós temos assim a questão dos tempos de paz e também as restrições da liberdade se o indivíduo for pego em flagrante delito e também se uma ordem judicial assim o disser. Então, nós falamos da liberdade de locomoção, que está lá no artigo 5º, ou seja, dentro do território nacional, qualquer cidadão brasileiro, ele pode, qualquer pessoa, na verdade, é assim que fala a Constituição, ela pode entrar, permanecer e sair com seus bens. Então, se eu quiser mudar hoje, eu posso colocar toda a minha mudança e meus cachorros, meus passarinhos, meus gatos. Mentira, não tem, gente. É dentro do caminhão de mudança e mudar lá para Minas Gerais, tá? Sem precisar pedir autorização. É importante frisar que nem todos os estados essa liberdade funciona desse jeito, tá? A liberdade de circulação, por sua vez, ela consiste no direito que as pessoas têm, no direito que os cidadãos têm de deslocar de um ponto até outro por meio das vias públicas. Bom, se é público, é do povo. Então, qualquer pessoa pode circular e de um lado para o outro sem que a administração pública, por um motivo injustificado, possa impedir as pessoas de fazerem isso. Então, por exemplo, pode-se admitir que a autoridade pública, com base naquilo que nós estudamos lá no direito administrativo, com base no poder de polícia e por motivos de segurança, possa realizar, por exemplo, uma blitz para verificação de documentos de automóveis, fazer revista nas pessoas quando tiver circunstâncias que justifiquem isso, tá certo? Então, gente, quando a gente fala aqui sobre a liberdade de circulação, veja o quanto é importante esse ponto. Admite-se que o poder público, vocês prestem atenção no que eu falei, faça uma blitz de verificação quando a circunstância assim o fundamentar, justificar. Aí eu questiono, e aí nós vamos falar um pouquinho de direito do trabalho, tá? Direito do trabalhador. Olha só, pensa na situação, uma grande empresa, ou uma empresa, né? Uma empresa. Aí some alguma coisa valiosa e antes do término do trabalho, das pessoas irem embora, o empregador fecha as pessoas lá dentro para verificar. Então ele vai verificar, fazer revista e as pessoas ficam lá presas. Isso pode? Isso não pode. Não, não pode. Né? Então veja bem que nós estamos falando de um direito constitucional. Quem tem esse direito de restringir o ir e vir é apenas o Estado. O empregador privado, ele não pode fechar seus trabalhadores lá dentro da empresa. Ele não tem esse poder, tá certo? Então, nós estamos falando de uma garantia fundamental que a Constituição dá às pessoas. Então, transferimos aí para ter uma ideia no direito do trabalho, por exemplo. Então, veja a importância, gente, dos direitos humanos. E a partir desses estudos, vocês vão ver que vocês vão conseguir fundamentar
muita coisa, por exemplo, quando vocês forem fazer peças processuais. Tá? Então, uma peça processual, ela não pode ser uma peça processual, ela não pode ser um instrumento frio. Ela tem que ser um instrumento fundamentado, com conhecimento, certo? Então, separado essas duas, o que, que é liberdade de locomoção? O que, que é liberdade de circulação, compreendido bem esses dois conceitos, o que, que nós vamos falar agora? Nós vamos trazer, além desse exemplo do direito do trabalho, que é um exemplo bastante importante, que acontece muito, tá, gente? Nós vamos falar um pouco, por exemplo, sobre a questão da pandemia, porque eu terminei de falar que é um direito humano, que é um direito, é uma garantia fundamental. Ocorre que, gente, leve essa máxima, tá? Para sempre. Nenhum direito é absoluto. A própria Constituição Federal, ela traz situações que limitam esse direito, como as que a gente terminou de falar, por exemplo, uma prisão em flagrante delito. A própria Constituição, né? Uma prisão em flagrante delito, uma decisão fundamentada de um juiz, né? Uma prisão civil, administrativa. Por exemplo, também tem no âmbito do direito internacional prisão para deportação, né? Desde que isso seja cabível na legislação específica, tá? É necessário que seja cabível na legislação específica. Também, gente, a Constituição prevê quando é do estado de sítio. Então, lembra lá quando a gente fala assim, quando a gente disse lá no começo, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, né? Então, em estado de sítio, na vigência do estado de sítio, pode o Estado determinar a permanência da população em determinada localidade, né? Então, a própria Constituição, ela restringe esse direito. E aí a gente vai trazer para um assunto bastante polêmico, que chegou no âmbito do STF, né? Em função da pandemia, foram editadas várias normas infraconstitucionais que previam restrições ao direito de locomoção. Né? Então foram várias regras que vieram, várias normativas. Então, duas delas bastante importantes, né? Foi o isolamento e a quarentena. Então, teve uma lei que partiu lá, que foi regulamentada por decreto, por uma portaria do próprio Ministério da Saúde, que falou sobre o isolamento. E o que era o isolamento? A separação daquelas pessoas que estavam sintomáticas, ou mesmo daquelas pessoas que estavam assintomáticas e estavam sendo investigadas clinicamente ou em laboratório. Então, veja bem, se eu tive contato com uma pessoa que testou positivo e eu estava assintomática, eu fique assintomática, eu também vou ter a minha liberdade restringida, né? Para que eu fique em isolamento. Para quê? Qual que é a finalidade disso? De forma que isso pudesse evitar a propagação dessa infecção e também o aumento da transmissão, né? Então, essa restrição, de acordo com o decreto, com a portaria, ela poderia ser determinada por um médico, recomendada por agente sanitário e no prazo máximo de 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14 dias, né? E dessa forma, impediria que essa pessoa que tinha possibilidade de estar ou que estivesse com vírus ficasse afastada para não aumentar a contaminação. E a quarentena?
A quarentena já é uma restrição de atividades ou separação das pessoas suspeitas de atividade para evitar a contaminação, né? Então, restringe as atividades, né? Mesmo daquelas pessoas que não estivessem doentes, né? E daí também a separação de alguns materiais, como mercadorias que pudessem estar contaminadas, né? Para evitar, tudo para evitar a propagação do vírus, né? E aí, gente, essa quarentena, ela pode ser decretada tanto pelos gestores locais, ou seja, pelos prefeitos, como pelos gestores dos estados, ou até pode ser vinda de uma ordem federal, né? E daí, bom, isso direito posto, certo? Não tem nada de errado com isso em termos constitucionais. Aí nós vamos agora fazer um paralelo ali com o Código Penal. Mais especificamente, nós vamos falar do artigo 268. Preste atenção no artigo 268. Gente, essa minha fala eu tirei de uma votação que teve no STF, tá? Então, quando se discutiu isso no âmbito do STF, né, que eu fiz toda essa pesquisa aqui para trazer para vocês, e quem quiser se aprofundar nesse assunto, quem sabe para escrever um artigo, quem sabe para fazer um TCC, tá bom? Eu já vou dizer de onde que eu tirei isso não é da minha cabeça não, tá? Então, o que que fala lá o artigo 268 do Código Penal Brasileiro? Ele pune criminalmente a conduta daquele cidadão que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, o artigo 268 do Código Penal, ele pune criminalmente quem infringe determinação do poder público, que tenha como destino o impedimento da propagação da doença contagiosa. Então, quando a gente diz poder público, não é só o poder federal, é o poder local, né? O poder do município, o poder do estado, tá? Então, a gente faz uma volta aí para o Pacto Federativo, para a autonomia que tem estados e municípios, tá? Então, quando ela restringe, né, quando ela restringe, por exemplo, essa liberdade, esse direito de ir e vir, para proteger a própria população e as pessoas infringem esse artigo do Código Penal, né? As pessoas podem ser punidas criminalmente, tá? Mesmo que não tenha sido decretado estado de sítio. Porque, como nós vimos agora há pouco, era a única situação, tá? Que há uma autorização expressa da Constituição para que haja essa restrição no direito de ir e vir, né? Na restrição dessa liberdade de locomoção, tá? Então, veja bem, posto isso, voltamos àquele brocardo inicial. Nenhum direito é absoluto. Então, aí, qual foi a regra jurídica utilizada pelo tribunal, pelo STF? Certo? Porque, olha, não foi decretado estado de sítio, nós estamos no estado de paz, tá? Então, qual foi o que juridicamente, né? Nós temos dois direitos, duas garantias fundamentais, dois direitos humanos. Nós temos o direito à saúde e nós temos o direito de ir e vir, nós temos o direito à locomoção, à livre circulação e o direito à saúde. Então,
O artigo 196 da Constituição Federal, ele fala que o direito à saúde é um direito subjetivo de todos, tá? Então, veja bem, nós estamos falando que é um dever do Estado de prestar esse direito à saúde no sentido estrito, tá? Então, como um dever do Estado de desenvolver uma política pública que abranja esses regramentos, essa organização e previsão orçamentária para isso, inclusive. Tá? Nossa, gente, eu fico muito empolgada falando disso, tá? Então, nesse contexto, quando a lei vem e prevê as medidas de isolamento e de quarentena, essas medidas, elas vêm para cuidar, para salvaguardar o direito à saúde, né, de cada indivíduo, porque a saúde, ela é um direito coletivo, mas ela também é um direito individual. E essas medidas, elas são medidas preventivas, operacionais, tá? E para que serve? Porque o poder público, ele tem que exercer esse dever dele de tutelar a saúde da população, né? Então, isso tudo, a saúde como dever do Estado, ela está lá no artigo 196 da Constituição. Então, nós temos duas regras constitucionais aí que colidiram. E como que a gente resolve isso, né? Então, nós temos um conflito de dois princípios: liberdade de locomoção e direito à saúde. Aí o Supremo Tribunal Federal ele aplica a regra da proporcionalidade para quê? Para solucionar esse impasse, entendeu? Então, olha só, quando você tem dois direitos que colidem, não significa que um direito deixa de existir, né? Mas aí vai aplicar a proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela vai alcançar essas colisões de bens jurídicos a serem tutelados pelo Estado. Né? Então, ela vai sopesar, é essa palavra que o Robert Alex usa, tá? Então, o princípio da proporcionalidade, ele vem para resolver, para solucionar esses conflitos. Então, quando a gente fala isso, vocês já começam a fazer uma ligação aí. O que nesse sopesamento, nessa colisão, é assim, gente, na verdade, eu precisaria de uma lousa de muito tempo para explicar essa regra da proporcionalidade do Alex, tá? Do Robert Alex, que é um doutrinador alemão que hoje praticamente o mundo inteiro reza por essa cartilha. Por quê? Porque quando você não coloca a letra fria da lei, quando o juiz, né, na verdade, né, vocês podem ser que alguns sejam um dia, mas quando um juiz não aplica a letra fria da lei, mas aplica o direito, no caso concreto, ele vai fazer um sopesamento naquele caso ali. Qual o direito que deve prevalecer? Então, ele vai fazer questionamento. Essa regra da proporcionalidade, ela prescreve que um princípio ele deve ceder diante do outro. Não é que esse princípio deixa de existir ou deixa de ser importante na situação. Por exemplo, como o direito de ir e vir. Não, você não perde isso. Você simplesmente, diante do direito à saúde, da coletividade, né? Você vai abrir mão um tempo dessa sua liberdade individual. Então, o que o juiz deve analisar? Se é adequado nessa questão da proporcionalidade, ele vai avaliar a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, tá? Então, aí fica o questionamento. As medidas de isolamento e quarentena, elas são adequadas para fomentar o objetivo sanitário? Elas são adequadas?
a necessidade, a necessidade dessas medidas, né? E outra coisa é assim, analisar se essas medidas contêm a pandemia, né? Se elas contêm a pandemia. E aí, o tribunal, ele vai chamar, né, os amicus curiae, por exemplo, ele vai ouvir os especialistas no assunto, né? Não vai ser as tias do WhatsApp que vão lá falar o que elas acham, e meu direito de ir e vir, vamos acabar com a Constituição. Não, vai chamar os especialistas no assunto, certo? E aí, amicus curiae do STF são os especialistas do assunto. E aí vai fazer a regra do sopesamento, vai utilizar o princípio da proporcionalidade, ou seja, é adequado, é necessário, é proporcional, certo? Então, as regras de restrição do direito de ir e vir, elas são adequadas para diminuir a, a, a pandemia, a proliferação do vírus? Há essa necessidade? Então, adequação, necessidade, proporcionalidade. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa explicação, eu posso inclusive fazer um mapa mental sobre isso, que eu acho que fica melhor. Ou melhor, vocês podem fazer um mapa mental para mim, tá bom? Então, gente, por aqui eu termino, porque eu acho que esse assunto é um assunto que ele deve ter uma importância na cabeça de vocês, na vida de vocês, tá? E aí a gente vai falar de um mapa mental. Sim, eu ia fazer um mapa mental, mas agora quem vai fazer é vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, a gente se vê.